Muito diferente da tradicional abóbora laranja que nós conhecemos aqui no nosso país, a abóbora gila, ou chila, como é conhecida lá em Portugal, tem uma cor esverdeada e branca no seu exterior. E no interior, então, apresenta uma polpa com fios de cor branca também e sementes pretas. E apesar de pouco conhecida entre os brasileiros, a Embrapa Hortaliças possui, então, em seu banco de recursos genéticos, alguns exemplares da abóbora gila, que é rica em vitaminas e pode ser usada em receitas muito saborosas. Então, confira na reportagem de Felipe Barcelos e Carlos Alberto. Nas câmaras frias, as caixas abrigam embalagens com quase 3.000 variedades de abóboras. Esse é um dos bancos ativos de germoplasmas da Embrapa Hortaliças. Nós temos aqui o nosso pré-melhoramento, onde nós podemos multiplicar, caracterizar e podemos identificar genótipos interessantes para usarmos no melhoramento. Algumas sementes estão armazenadas no banco de germoplasmas desde a década de 1980. Por isso, é preciso que haja uma renovação contínua. Conseguimos observar se o material produz frutos com qualidades agronômicas desejáveis, se tem uma boa produção, se tem uma boa coloração, o formato dos frutos. E conseguimos até observar se o acesso ou a variedade possui alguma resistência à doença ou então à praga. Atualmente, o campo experimental cultiva variedades de tamanhos, cores e formas diferentes. Abóboras que, segundo o pesquisador, perderam espaço no mercado para a abóbora japonesa, mas que precisam ser cultivadas para o caso de algumas dessas espécies diminuírem ou até sumir. O agricultor planta a abóbora japonesa, ele para de plantar a sua variedade, a variedade local. Então, o que acontece? A abóbora japonesa não tem sementes férteis, né? O agricultor para de plantar as suas sementes da variedade local e então ocorre o que nós chamamos de erosão genética. Nós estamos correndo o risco de perder essas variedades. Agora, tem uma abóbora cultivada aqui na Embrapa Hortaliças que provavelmente você nunca viu aí na sua região, a não ser que você seja do sul do país. Estamos falando da abóbora gila, uma variedade cheia de peculiaridades. De longe, ela até parece uma melancia. Grande e com formato oval, a casca tem o desenho esverdeado, com listras brancas. Não lembra em nada uma abóbora tradicional. Tanto é que os pesquisadores a consideram uma punk, planta alimentícia não convencional. Ela é nativa do Planalto mexicano, era alimento lá dos indígenas mexicanos, e dali com certeza foi para a Espanha. A gente não tem muito essa referência na Espanha, mas quando chega em Portugal ela é um fruto muito utilizado para fazer doces típicos de gila em Portugal. Tá, distribuídos pelo país inteiro em Portugal. E aí, quando os colonos vieram para o Rio Grande do Sul, ela encontrou clima propício para o seu desenvolvimento. Então, é muito tradicional dos campos altos do Rio Grande do Sul. As gilas também estão em um processo de renovação para a recomposição do banco de germoplasmas, mas o cultivo foi preparado em uma estufa, longe das demais espécies. Que protegeu da geada que ocorreu lá fora. Então, apesar dela ser resistente a frio, mas a geada queimaria as folhas, tá? Mas no campo, a nossa recomendação é o cultivo mais ou menos da mesma forma que se faz abóbora ou melancia. Campo aberto, um espaçamento entre 2, 3 metros entre linhas e entre 1 e 2 metros. Isso faria muito da fertilidade do solo. Além das características únicas da parte externa, o fruto tem um interior bem diferente das abóboras convencionais. A polpa é branca e bastante fibrosa. Nesse caso, as sementes ainda estão claras, mas costumam ficar pretas. Essa é a matéria-prima demandada por restaurantes para a elaboração de receitas doces, principalmente. E eu te garanto que quem conhece os doces de gila realmente se encanta. Ele tem uma suavidade, mas que é muito interessante. É um doce suave que fica bem agradável, seja desfiado, seja cozido. E foi exatamente essa a demanda da chefe de cozinha Daniela Souza, que trabalha com receitas portuguesas e tinha dificuldades em encontrar a gila no mercado. E a gente só começou a trabalhar com esse produto agora porque no Brasil é muito difícil encontrar a gila e a Embrapa nos ofereceu para provar que eles estavam com a produção
E foi aí que nós começamos os testes das receitas e deu super certo. E por falar em receita, a chefe Daniela vai ensinar uma delas pra gente. O primeiro passo é abrir a gila do jeito tradicional. Sem dó. Depois, ela retira a gila com as próprias mãos. Segundo a chefe, utilizar objetos metálicos altera o sabor do doce. Aos poucos, ela remove as sementes e as partes fibrosas mais amareladas, que serão descartadas. O próximo passo é lavar o que sobrou pelo menos 4 vezes. No outro dia, a gila deverá ser cozida com água e um pouco de sal. Após o cozimento, com uma colher de pau, a polpa é retirada da casca e desfiada, já fria, em uma peneira. Depois, a gila é misturada ao açúcar, que deve ter o peso proporcional. Acrescenta-se então a água, uma casca de limão siciliano, cravo e pau de canela. Com a calda pronta, tira-se a casca do limão e a canela e junta-se a polpa para o cozimento. Depois dessa etapa, o doce de gila está pronto. É um doce em compota, né? Bem suave. Tenho certeza que vocês vão gostar.